Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Hoje a gente vai iniciar mais um podcast aqui. A Márcia Denardi, que é a jornalista que normalmente me entrevista, não está presente hoje. Hoje a gente vai mudar um pouco aí a nossa apresentação e o nosso podcast. Eu vou fazer a função da Márcia hoje no bate-papo aqui com o Vitor. O Vitor, que é um jovem empreendedor, participou aqui da nossa última turma do curso sobre Bolsa de Valores, Análise Fundamentalista em Ações. E a gente tem vários assuntos aí para abordar hoje, desde empreendedorismo, passando por livros, até por educação financeira. Então, quero fazer um pedido, se você é novo aqui, se inscreve no meu canal. Eu estou com um trabalho de início na internet, mas sempre com o foco de trazer um conteúdo de valor para você. Então, se você quer saber sobre empreendedorismo e sobre educação financeira, você está no lugar certo. Se inscreva no canal, que com certeza você vai ter acesso a conteúdos muito valiosos. Vitor, seja bem-vindo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos começar falando aí um pouco da tua história de empreendedorismo. Tu é um jovem, já montou teu próprio negócio, AVR Máquinas Industriais, não é isso? É isso aí. E então, por favor, aí, fale um pouco aí da tua pessoa, da tua empresa, da tua história aí como jovem empreendedor. Opa, primeiramente agradeço pelo convite, muito obrigado, boa noite a todos. Eu iniciei minha carreira trabalhando, primeiro fazendo um curso técnico em automação industrial, sou formado técnico em automação industrial pelo Senai, e desde então eu sempre me interessei principalmente pelas áreas de programação e acionamentos elétricos, que é a parte que comanda as máquinas industriais, né? Daí, depois de um tempo, eu estagiei na ProStamp, que faz máquinas industriais também, faz ferramentaria, ali com o Igor Felipe, nossos colegas. E trabalhei depois efetivo lá por 3, 4 anos. E depois eu cheguei, bati num certo limite, que eu não tinha mais muito para onde crescer dentro da empresa. E aí eu resolvi abrir meu próprio negócio. Também tinha um anseio por fazer principalmente máquinas automáticas. E lá eu acabava fazendo outras funções também que não era exatamente esse foco. Daí foi onde eu iniciei a empresa, primeiro só com serviço, né? E o dinheirinho que eu tinha juntado do salário aos pouquinhos ali, o dinheirinho suado. Começando a comprar uma maquininha, comecei a trabalhar. E aí a gente foi estruturando, a gente está com 4 funcionários. A gente faz máquinas para a indústria de alumínio e madeira. E estamos aí galgando, crescendo devagarzinho. Tem 1 ano de empresa ainda, está inicial. Mas tem sido uma experiência bem engrandecedora, me soma muito, aprendo muito sobre como pessoa, eu cresço muito como pessoa ao empreender, porque quando tu começa a empreender que tu vê que na verdade tu não sabe absolutamente nada sobre negócio, sobre como funciona o dinheiro, como comprar, como vender e como gerir um negócio, né? Tu vê quão alto é o grau de complexidade disso e isso te cria muita responsabilidade e te faz evoluir como ser humano. Ô Vitor, é interessante pegar um gancho nisso que tu falou, né? Porque eu sempre digo, eu venho também de uma história de empreendedorismo de um negócio pequeno, meu negócio sempre foi pequeno, e eu sempre digo que tu gerir um negócio pequeno, ele é muitas vezes mais desafiador e difícil do que tu gerir uma grande empresa. Uhum. Porque às vezes uma grande empresa, ela tem um poderio econômico e uma estrutura tão grande que ela funciona sem o cabeça, ela se toca sozinha, ela já tem uma posição no mercado consolidada. Então, tu imagina que uma empresa como a Coca-Cola ou como a Apple, um grande fabricante de qualquer produto, ela tem hoje uma estrutura tão grande que a falta de uma única pessoa pode a longo prazo impactar, é claro, dependendo da posição dessa pessoa, mas é um negócio que ele está muito estruturado. E quando a gente começa um negócio pequeno, a gente tem que literalmente bater o escanteio, correr na área, cabecear para fazer o gol. Então, realmente é desafiador. E eu sempre digo que a teoria, na prática, é outra e tu está podendo comprovar isso no teu negócio, né? Então, eu vejo que vocês estão num caminho aí muito bom, começando esse novo negócio. Tenho certeza que vocês têm muito a crescer pela frente. Exatamente. As empresas maiores, elas têm muito mais estrutura para absorver impactos, né? Absorver o erro. Enquanto um negócio menor, um pequeno deslize meio em precificação, em custo, em compra, ou até na escolha do primeiro imóvel, qualquer coisa que eu deslizar, a empresa pode vir à ruína. Até porque a gente não tem um capital para sobreviver. Enquanto empresas dessas podem cometer erros de milhões, de bilhões, não faz grande diferença, consegue absorver.
a gente, com um deslizezinho ali nos centavos, tu acaba, às vezes, perdendo a empresa e tudo que tu construiu a vida inteira. Perfeito. O Vitor, para quem não sabe, ele participou do da última turma que a gente fez aqui, do nosso curso sobre a Bolsa de Valores. Eu conhecia o sócio dele, o Ricardo, e fui até a empresa deles conversar com o Ricardo. E o Vitor participou também de uma palestra que eu fiz na CIT, na Associação Comercial e Industrial do Tubarão. Estendi o convite a ele e tive a honra de tê-lo aqui na última turma que a gente formou. Eu gostaria de saber, Vitor, o que te fez participar do curso conosco e qual foi a tua percepção daquilo que tu aprendeu, se agregou alguma coisa para ti, se não agregou, qual foi o ponto que mais te chamou a atenção? Se pudesse comentar um pouco sobre isso. Eu sempre, desde que eu comecei a receber algum dinheiro lá no meu estágio, comecei ganhando bem pouquinho, R$600 lá, eu já queria saber como fazer o meu dinheiro, tirar dele o melhor possível, né? E como fazer ele se multiplicar. Mesmo com aquela quantia pequena, eu sabia que se eu fosse guardando aos pouquinhos e mantivesse uma sobriedade financeira em todas as minhas decisões, eu ia conseguir fazer aquilo crescer. E também, paralelo a isso, crescer profissionalmente para aumentar a minha entrada no meu input. Desde então, faz 5 anos, com 19 anos eu comecei no estágio. Desde então eu assisto vídeo atrás de vídeo na internet, leio diversos livros para captar pequenas informações e tentar montar uma linha de raciocínio que me desse solidez e uma base para investir e fazer o dinheiro trabalhar para mim. Só que nesse tempo todo, nesses 5 anos, eu tinha bastante informação e tinha um caminho meio obscuro ainda construído. Eu não tinha nenhuma confirmação, não conhecia ninguém que testou e deu certo, ninguém provado pelo tempo que fez funcionar aquilo que eu acreditava. Eu só tinha as teorias, tinha os cálculos, tinha alguma ideia por cima do que era o mercado financeiro. E aí o Ítalo apareceu com uma história de vida que ele fez o caminho que eu pretendia seguir e ele venceu, ele conseguiu, ele chegou. E aí ter o acesso ao conteúdo de alguém que por anos, falou em 20 anos só com a tua última empresa, alguém por muitos anos no mercado, já testado pelo tempo, já validou a teoria, passar isso de mão beijada para ti por um preço extremamente baixo, tem um altíssimo valor. E fazendo o curso, e também lendo o livro que depois a gente vai comentar, a linha de raciocínio que eu estava tentando construir aos trancos e barrancos, com um monte de conteúdo espalhado na internet, estava ali, mastigada, sólida, já passo a passo, passos curtos e firmes, na direção de um objetivo que passa por muito trabalho, dedicação, disciplina, e é muito realista, é muito objetivo o conteúdo. Então ali eu recebi esse conteúdo de extremo valor que eu tanto procurava, eu consegui finalmente encontrar. E eu, Vitor, se tu fosse falar sobre uma parte do conteúdo, porque a gente ficamos durante 9 módulos, 70 e poucos tópicos, né? Nesse passo a passo, construindo essa linha de raciocínio, essa filosofia de investimentos que eu pratico na minha vida há mais de 12 anos e que eu passei para vocês ali durante o curso, durante o treinamento. Se tu fosse falar sobre uma coisa que te chamou a atenção, alguma coisa que confirmou algo que tu realmente estava buscando, ou seja, um ponto que realmente tenha se mostrado assim como um diferencial para ti, qual seria? Tens alguma coisa ou é todo o conjunto? Assim, não é possível eu falar de um item pontual, porque tu consegue acesso a diversos itens desses pontuais na internet. Mas já vi em tal vídeo. A questão é como o conteúdo foi inteiro condensado. O agregado de tudo. Então, primeiramente, eu vou, em uma ou duas partes, resumir qual é o valor que tem no aprendizado. Primeiro, é a parte de educação financeira e sobriedade, que é sobre tu dar valor ao dinheiro, porque muita gente não se dá conta, mas o dinheiro ele é o resultado do teu tempo, dos teus melhores dias, as tuas melhores horas que tu tá vendendo em troca de dinheiro. Então, tu tem que respeitar ele e tomar muito cuidado com as decisões que tu toma. Isso é muito passado no curso sobre a questão da segurança, sobre tu não perder, tu dar valor e proteger o teu patrimônio. E também sobre a questão de, nessa mesma linha, a questão da reserva de emergência, que eu já fazia, eu já buscava sempre ter um pulmão, dinheiro no caso, que me permitisse passar algum tempo sem trabalhar caso viesse a acontecer algum infortúnio comigo. Essa parte é o primeiro ponto. E depois,
comprar coisas sólidas, comprar empresas sólidas, ações que tenham valor de verdade, valor físico, tangível, coisas que realmente possam gerar mais valor. Fazer aquele dinheiro ser empregado em coisas que produzem. Então, fazer a análise fundamentalista em si das ações, ver o que tem de valor patrimonial, o que gera de lucro, quanto tempo vai levar para devolver o retorno investido, se a empresa está no ramo perene. Esses detalhes são coisas que eu procurava e até hoje nunca tinha achado nem como informações soltas. Uhum. Isso é o principal valor do conhecimento. Uhum. Antes do curso, Vitor, já fez algum tipo de investimento? Já tentou fazer algum tipo de aplicação? Já, como eu falei, eu sempre buscava analisar empresas ali, só que depois que eu aprendi, eu vi que eu fazia no meio método Chico Xavier ali, né? Tu baixa o olho e dá uma olhada por cima e testa pra ver o que vai acontecer. Torce pra dar certo. Torce pra dar certo, é isso aí. Compra de olho fechado e no fim acabei cometendo alguns deslizes. Mas eu já tinha comprado fundos imobiliários, tinha começado ali, estava analisando ações ainda, não sabia quanto estava caro, quanto estava barato. E aí no curso a gente aprende a dimensionar, né? Se o valor está dentro ou não. Aí foi quando agora, finalmente, eu me senti mais seguro em investir em ações propriamente ditas. Ô, Vitor, e uma preocupação que eu tive na elaboração do conteúdo, na verdade, é algo que eu falei para vocês ali durante o treinamento. O que me fez elaborar esse conteúdo foi como eu também estou sempre estudando e pesquisando, eu vi muita picaretagem na internet, muita promessa de ganho rápido e fácil. E para quem está mais de uma década no mercado, sabe que aquilo ali não funciona, aquilo ali vai levar a perdas rápidas e fáceis, né? Então eu pensei, o que eu gostaria de aprender em 2009, quando eu entrei na Bolsa pela primeira vez sem saber nada, e que eu não tive acesso? Como eu gostaria de aprender? Então, e o que eu gostaria de aprender? Do que eu gostaria de estar protegido, né, das armadilhas que tem no mercado, de não comprar dicas, de não comprar coisas, às vezes, que são boas, mas estão muito caras, né? Então, ou às vezes coisas que estão baratas, mas são ruins. Então tudo isso foi algo que eu me preocupei na elaboração do conteúdo, para que eu pudesse passar para aquelas pessoas. No teu caso, tu já vinha estudando, pesquisando, mas eu tinha ali na turma pessoas que não sabiam nada, que nunca não sabiam o que era uma ação, que nunca compraram uma única ação. Então o meu objetivo foi pegar pessoas que nem você, que já tinham um conhecimento, que já tinham garimpado uma coisa aqui, outra colar, e aquelas pessoas também que não sabiam absolutamente nada, e entregar um conteúdo de valor que pudesse agregar um conhecimento valioso para ambas as pessoas. Então a minha preocupação foi essa, realmente combater essa promessa, porque hoje a gente está numa sociedade muito imediatista, né? Todo mundo quer as coisas para ontem, e na internet hoje virou comum o imediatismo do coloque 1000 hoje, tem 1 milhão amanhã, e isso não existe, né? Uma árvore leva 20, 30, 40, 100 anos para crescer, para dar seus frutos. Então, foi isso que eu procurei passar. Fico feliz, porque eu vejo que tu pôde juntar muitas peças de um quebra-cabeça que estavam soltos e consolidar esse pensamento na tua cabeça, que não existe o caminho fácil, o caminho rápido, mas existe um caminho que pode ser trilhado com segurança, né? Exatamente. Isso esclareceu muito pra mim, né? E outra questão que foi muito importante, eu já sabia, porque até aprendi um pouco na escola, depois acabei aplicando, estudando sobre educação financeira, mas é algo muito simples, que chega a ser banal pra gente que já sabe, que é a questão dos juros compostos. Que tinha pessoas na turma que não sabiam ainda. Cara, as pessoas pagam isso o tempo todo, tá inserido no dia a dia de todo mundo. Isso está inserido na vida. E a pessoa não sabe que isso existe. E esse é um conhecimento básico, ele é elementar para te acabar não caindo em armadilhas que não tem pé nem cabeça. Porque, por exemplo, uma promessa de 20% de juro ao mês, em pouco tempo tu vai ter o PIB dos Estados Unidos investindo só 10 mil. Exatamente. Então, aprendendo a calcular juro composto, essas coisas assim que é um conceito básico e que traz sobriedade para te analisar um investimento, já conseguiria escapar de diversas armadilhas que estão por aí, algo que deveria ser ensinado na escola, né, com mais clareza, com mais ênfase. Perfeito. Às vezes uma pessoa, né, Albert Einstein já dizia que o juro composto é a maior invenção da humanidade, e às vezes uma pessoa com esse conhecimento, ela consegue enxergar a quantidade, a verdadeira fortuna
que ela está pagando de juros ao longo da vida. Às vezes tu tem uma pessoa com 60 anos de idade que, se tivesse esse conhecimento lá atrás, a quantidade de juro capitalizado que ela pagou durante toda a vida, ela hoje pode estar numa condição financeira ruim ou não confortável, e tudo aquilo que ela pagou de juros, se ela tivesse tido esse conhecimento e aplicado de maneira a aquele juro render mais juros e mais frutos para ela própria, ela estaria numa condição financeira muito diferente, muito mais favorável. Então é um conhecimento que eu considero muito importante, esse ponto que tu colocou aí. Tu começa a usar o tempo a teu favor, né? Que o tempo é o nosso ativo mais precioso e ele pode tanto jogar contra ti e consumir todo o valor que tu gerar na tua vida, como ele pode te empurrar para frente, te ajudar a evoluir. Exatamente. E também tu falou sobre... Tu pensou o que tu queria saber lá em 2009, né? Exato. Mais uma vez, esse gancho de tempo, o que eu precisava saber hoje. Eu comprei esse conteúdo, que é o que eu precisava saber hoje. Para que daqui a 15 anos, isso que eu aprendi hoje vai ter gerado um valor gigantesco. Porque mesmo não tendo nascido em família rica, não tendo grandes condições hoje, o tempo aliado à consistência de pequenas quantidades, eu vou conseguir gerar um patrimônio muito maior do que eu conseguiria se eu não tivesse essa força motriz enorme, que é o juro composto trabalhando a meu favor, né? Com certeza, com certeza. Ô Vitor, e eu vejo que hoje, infelizmente, né, a internet está repleta aí desses gurus, né, prometendo esses ganhos rápidos e fáceis, e às vezes eu vejo assim as pessoas, eu falei lá nas aulas para vocês, não sei se tu lembra, é lógico que a gente trabalha pensando na questão financeira, também é importante, mas no meu caso não foi a principal, né? A principal foi combater um pouco essa picaretagem aí da internet, porque quem trilhou o caminho sabe que milagres não existem, né? Tudo tem o seu tempo. E hoje eu vejo que as pessoas elas estão sendo iludidas por esse canto da sereia com essas promessas de fique rico rápido e fácil, né? E o que acontece? Acaba que depois tu vê a desilusão das pessoas, algumas pessoas investem em cursos na internet e depois, além de perderem o investimento no curso, porque não aprendem um conteúdo de valor honesto, ainda fazem investimentos errados e acabam perdendo 2 vezes os seus recursos e depois vão lá para o Reclame Aqui, ou para os sites, ou para os fóruns, reclamar que foram enganados, que o cara vendeu lá um robô que não funciona, que o cara vendeu uma metodologia milagrosa que não funciona, enfim. E uma coisa é certa, né? Se as pessoas tivessem essa fórmula mágica, elas não venderiam por tão pouco, né? Elas ficariam para elas, né? Então isso acaba não existindo, né? E eu fico feliz que estou conseguindo passar essa ideia desse conteúdo honesto, né? Como vocês puderam ver ali, um conteúdo pautado muito no bom senso, e ter agregado esse valor aí para vocês. Vamos falar um pouco então aí desse teu desafio aí da tua empresa, da AVR Máquinas, o nicho específico que vocês estão atuando, quais são aí os planos, os objetivos aí. Conta um pouco dessa história aí. Isso, a gente trabalha criando máquinas. O foco inicial é fazer máquinas automáticas para automatizar processos, que são máquinas de alto valor agregado. E hoje a gente trabalha principalmente para a indústria do alumínio e a gente está tentando entrar agora no ramo de madeira, marcenaria. Então, o que acontece? Existia, no início, quando eu estava começando, uma demanda muito alta pelas máquinas especiais, pelas máquinas automáticas que são feitas exclusivamente para um processo. É uma mão de obra muito especializada, né? Para um cliente específico. E não existia quem fornecesse esse serviço. Não tinha quem fizesse essas máquinas. Até tem algumas empresas, só que não é o foco principal delas, né? Aí eu resolvi, vou atender essa dor do mercado. No mercado, eu sei fazer os programas, sei fazer os diagramas, sei fazer as máquinas se mexerem sozinhas. Então vou conseguir alguém que faça a parte mecânica que eu não sei e achar alguém que também encontre quem tem essas dores para que a gente possa servir essas pessoas, né? Era um nicho de mercado que estava ainda mal atendido, estava órfão de alguém. Daí a gente resolveu entrar nisso e daí foi como a gente aos poucos foi fazendo projetos especiais para cada cliente. A gente começou com uma empresa grande de alumínio aqui da região, que faz escadas de alumínio. A gente fez
uma máquina que faz 2.500 escadas por dia. Que é aquela escada que tu viu na minha produção. Aquela escada residencial ali. Tem a tua inteligência e o teu trabalho ali. Exatamente. Antigamente os caras tinham, por exemplo, 4 funcionários e faziam 120 escadas por hora. Hoje tem um funcionário só e faz 138 com a máquina. E a máquina não tem FGTS, a máquina não tem 13º, não tem férias, trabalha 24 horas. Então, maximiza muitos resultados. Né? Então, pessoal, só abrindo um parênteses aqui, vocês vejam aquilo que eu sempre falei aqui na minha empresa, nos meus negócios, que uma boa ideia, a inteligência, ela não tem preço. Nós estamos falando aqui de um projeto do Vitor, da empresa dele, que substituiu 4 funcionários e que pôde, além disso, ainda gerar um ganho para o fabricante de produtividade. Então, quanto vale isso? Isso vale muito, porque às vezes não é só a questão monetária que está envolvida no processo, mas é o ganho da escala, é todo um gargalo que é solucionado dentro de uma linha de produção. Ou seja, às vezes uma simples ideia ela é capaz de salvar uma empresa, um negócio da bancarrota e colocá-la num caminho de prosperidade e crescimento, e esse é o trabalho do Vitor e da empresa dele. Exatamente. Até às vezes alguma máquina que já existe, ela faz um processo de uma determinada maneira, uma ligeira alteração no código, no funcionamento, no processo, tu consegue às vezes ganhar 3, 4 segundos. Parece pouco, só que se tu faz, 100 mil peças por semana, soma 3 segundos cada peça para te ver a quantidade de tempo que antes era perdido e agora a gente consegue recuperar apenas fazendo uma pequena alteração no software, né? Que é o foco do meu trabalho, né? Que eu sou programador de CLP, de controlador lógico programável e de máquinas industriais. Com isso a gente consegue, como tu falou, multiplicar muito a produção de uma empresa. A gente multiplica. E aqueles 3 funcionários, para quem, defensores de causas trabalhistas aí quiser criticar, os 3 funcionários não são demitidos, eles são realocados para uma parte mais produtiva. Porque agora, como a máquina produz muito mais armações, precisa ter mais gente para montar. E aí os caras são realocados para a parte de montagem. Aliás, pegando um gancho, Vitor, nessa questão que tu colocou, eu estou me dedicando a um outro projeto, né? Eu vim durante praticamente 20 anos da minha vida de empreendedor me preparando para esse momento, que é um momento de poder fechar o meu negócio, viver de renda passiva. Então, muito daquilo também que eu passo ali no treinamento que eu passei para vocês ali da turma ali da qual tu fez parte, ele não é embasado só na teoria de alguém que pegou uma fórmula sem testar, sem saber se dá certo ou não, e está tentando replicar e ganhando com isso. Ou seja, é aquele, eu quero ficar rico, mas eu não trilhei o caminho, eu quero ficar rico ensinando os outros a ficar. Né? No meu caso, eu pude trilhar todo esse caminho, me preparar para fechar a minha empresa, como tu pode ver aqui, né? Toda a minha estrutura está fechada há 1 ano e pouco, e eu construí esse caminho para me poder chegar a um ponto de fechar meu negócio e viver de renda passiva, que é aquilo que eu ensino. Então, eu ensino algo que eu já trilhei, eu acredito que eu tenho propriedade para falar, porque eu trilhei o caminho, construí a minha carteira de investimentos e hoje eu passo para as pessoas qual foi os passos que eu dei. Não é fácil, não é? Eu levei 20 anos para conseguir, mas é possível, né? E eu consegui, meu projeto era com 40 anos poder parar, eu consegui com 44 anos parar. Então, me dedicar a outras coisas, como a escrita de livros, o curso, e poder comprar tempo, né? E eu vejo isso que tu falou, que a questão de desenvolver uma máquina, hoje as empresas, elas estão com carência de gente que quer trabalhar, carência de bons funcionários, e pode ter certeza que um empresário que tiver hoje 3, 4, 5, 10 funcionários, que sejam bons funcionários, produtivos e comprometidos, não é uma máquina que vai fazer esse empreendedor demitir essas pessoas. Com certeza não. Essa máquina vai gerar um ganho de produtividade e uma competitividade maior para que esse empresário continue crescendo, continue gerando mais emprego, continue gerando mais riqueza. E é interessante o que tu falou, porque eu aqui com um pequeno negócio, às vezes eu olho para trás e me pergunto como eu consegui fazer tanta coisa proporcional ao tamanho do meu negócio e da onde eu saí, que foi como vocês, do absolutamente zero, do absoluto zero, né? Para quem não sabe, eu comecei minha vida como engraxate, né? Venho de uma família extremamente humilde. Eu consegui isso, foi realmente nos centavos, foi ganhando 1 minuto aqui na minha produção, 1 minuto ali, 1 minuto lá. No final daquele dia eu ganhei 15 minutos, no final daquela semana eu ganhei
um meio expediente de produção, no final do mês eu ganhei 3, 4 dias, quer dizer, essas pequenas vantagens foram me dando condição de, ao longo do tempo, transformá-las numa grande vantagem. Então eu vejo que é muito importante essa visão de vocês de melhorar os processos, cada segundo importa. Eu tiro aqui pela minha fábrica, que era um pequeno negócio, um negócio que dependia muito de mão de obra, e eu estava sempre pensando, onde é que eu posso ganhar um minuto aqui, onde é que eu posso ganhar um minuto ali, onde é que eu posso ganhar um minuto lá, às vezes o layout, a produção, o fluxo, ou seja, tudo isso é extremamente importante e eu vejo que vocês têm feito um trabalho muito, muito bacana nessa linha de otimização aí. Parabéns pelo negócio de vocês. Muito obrigado. Exatamente, tempo é dinheiro. Tu não pode deixar o tempo, tu não pode perder tempo numa linha de produção. Até porque, como eu falei, às vezes pode parecer uma pequena alteração. Tu falou em layout, às vezes uma movimentação de funcionário. Se tu começa a podar esses pequenos problemas, essas pequenas perdas, que são perdas, né? O cara tá se movimentando, ele não tá produzindo. Tu consegue ganhar no fim do mês ou no fim do ano algo que poderia vir a ser mais uma pessoa que tu pode colocar na produção, ou um investimento em maquinário, ou então até para ti, né, como empreendedor, tu que gerou esse valor, tu tem um retorno maior, só soma mais valor para a sociedade. Sim, com certeza. Ô Vitor, então a gente falou um pouco aí da tua história de empreendedor, do teu negócio. Tu acabou lendo também o meu livro, né? O Vício do Século. Para quem não sabe, esse é meu primeiro livro que aborda o uso problemático da tecnologia dos celulares, como os smartphones têm roubado e sugado muito da nossa vida, dos nossos relacionamentos, dessa nossa interação olho no olho, dessa conversa e do tempo que a gente desprende, às vezes, com o celular na mão e deixa de fazer uma atividade física, deixa de ler um bom livro. E eu gostaria que tu falasse um pouco o que tu achou do livro, né? Tu me deu um feedback aqui nos bastidores positivo, mas eu gostaria que tu falasse, porque assim como o treinamento sobre os investimentos na Bolsa de Valores, eu tentei, através desse livro, agregar valor para as pessoas que pudessem lê-lo e mostrar para as pessoas o quanto, às vezes, elas estão desperdiçando o seu precioso tempo em coisas inúteis, como ficar vendo a vida dos outros, postando coisas. Às vezes estão num lugar maravilhoso, estão preocupados com a selfie, com o ângulo da selfie, e não estão desfrutando daquela beleza, daquele lugar. Então eu gostaria que tu falasse aí para que as pessoas pudessem ver, não de mim, que sou o autor, mas de alguém que lê o livro, isso, né? Aqui vai seguir o mesmo roteiro que a gente estava falando sobre economizar os pequenas quantias de tempo que ao longo de uma soma maior se mostram grandes. Ao longo do livro tem um momento que tu faz a conta. Se um jovem perde 4 horas por dia na frente do celular, dali dos 15 até os 60 anos, quanto tempo dá? O cara perde 10 anos de vida, 15 anos de vida. Quando a gente tem esse insight, essa visão, tu começa a olhar pro celular como não um vilão, mas que ele tá te roubando 15 anos de vida. Pra mim que tenho 24, cara, dá mais da metade da minha vida desperdiçada na frente de uma tela. Então, o livro chama a atenção para esse desperdício que pode ser reduzido drasticamente. E, além disso, além do tempo perdido, ele fala sobre no que está sendo investido ou desperdiçado esse tempo. Que é em coisas que nos autodestroem, em vez de nos construir, como ficar vendo a vida dos outros, tipo, o cara tá sempre com a vida perfeita. É o que passa a dar a entender, né? Na verdade, não. Na verdade, ele tem as lutas dele também, só que tu estás ali se martirizando porque tu não tem aquela vida perfeita, estás investindo teu tempo em se sentir mal. Então não adianta de nada, não agrega valor nenhum. Em diversos pontos do livro tu fala sobre isso, sobre o quanto os jovens de hoje estão presos a isso. Tem pessoas que passam 6 horas na frente de tela, 8, 4, 5 horas. É insano. É insano. Em uma semana, tu já perdeu mais de um dia da semana só na frente do celular. Só abrindo um adendo, insano também é porque, por exemplo, se fizer uma média das tuas 24 horas que tu tem no dia, basicamente, se tu ficar 8 horas na frente de uma tela, as outras 8 horas que tu fica dormindo. Então, ali tu já perdeu 16 horas da tua vida útil. Então, basicamente, tu fica dormindo ou acessando o celular e te resta ali poucas horas do teu dia pra você viver. Isso. Até depois tu pensa, putz, se eu tivesse mais 5 minutos pra dormir, ou se eu tivesse mais uma horinha, não deu tempo disso, não deu tempo daquilo. Será que não deu tempo?
ou teu tempo foi roubado por alguma distração que não serve pra nada. Eu reclamo muito de falta de tempo. Só que aí depois eu fui ver a estatística do meu celular, 3 horas e meia na frente da tela. Como que falta tempo então? Eu só tô gerenciando errado. Mas essas 3 horas e meia, Vitor, até para mim é importante essa informação. Essas 3 horas e meia que tu fez esse monitoramento, esse levantamento, quantos por cento disso era... Porque, por exemplo, eu, para quem me conhece sabe, para quem não me conhece não sabe, mas vai ficar sabendo agora, eu sou um estreante aí nas redes sociais. Eu passei a minha vida toda sem nenhuma rede social. E o meu Instagram deve estar agora bombando com 200 seguidores. Por aí, chegamos lá. É 200, tá, gente? Não é 200 mil. Agradeço aí a confiança dessas 200 pessoas. E esse canal no YouTube que a gente está montando aqui também recente, tem aí meia dúzia de vídeos. Porque eu sempre fui muito seletivo aonde eu invisto meu tempo. Eu já tenho essa consciência formada de que a minha matéria-prima da minha vida é o tempo. A hora que acabar meu tempo, não interessa se eu tenho $1 milhão na conta ou não, eu vou embora e acabou. Isso. E o que vai contar é o que eu fiz. Então, esse investimento que eu tenho feito hoje nas redes sociais é um comprometimento meu comigo mesmo primeiro e depois com as pessoas, de sempre estar agregando valor. Eu acredito que essa conversa aqui, qualquer pessoa, independente da idade, seja um jovem que esteja começando a vida, ou seja uma pessoa que já está aí na sua meia-idade ou até numa idade mais avançada, se ela parar para ouvir essa conversa, ela vai extrair alguma coisa positiva, diferente de alguém que fica ali vendo a vida alheia sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito. Então, por isso que eu prometi para mim mesmo que eu só iria para as redes sociais se fosse para realmente agregar algum valor para as pessoas, e é isso que eu estou tentando fazer. Lógico, também divulgando meu trabalho. Mas dentro dessa estatística que tu falou que tu fez de 3 horas e meia, tu chegou a mensurar o quanto disso era usado para conhecimento, para um resultado positivo, e quanto era realmente desperdício? Tu chegou a fazer isso ou não? Do tempo, 30% a 40% é lixo. Jogado fora. Jogado fora, vendo Facebook ali, rolando o feedzinho, perdendo tempo. E aqui tu fala, tem um capítulo que é um soco na cara, que é: e se hoje fosse o último dia? Perfeito. Pois é. Uma reflexão. Por quanto que a gente pagaria em mais 30 dias de vida? Em mais um ano de vida a gente soubesse que ia acabar? Isso, exatamente. Cara, e hoje que eu não sei se vai acabar, as horas que eu tenho, eu tô perdendo aqui, cara, na frente de uma tela, sem me somar nada. Tu disse que 30% a 40% eram de uso improveitoso. Tipo, 1h30. 1h30. É muita coisa. É muita coisa. Se tu contabilizar isso para a leitura de um bom livro, para o aprendizado de um novo idioma, para o aprofundamento dentro da tua área técnica, ou até mesmo para te fazer uma caminhada, um exercício físico, quer dizer, são todas coisas que vão trazer um benefício, que ficar ali olhando a vida alheia não vai gerar nenhum benefício, a não ser frustração, né? Porque tu só vê a vida perfeita do outro lado e tu com os teus perrengues diários, tu acaba te frustrando, né? É por isso que nós temos hoje tanta gente com depressão, tanta gente aí com ansiolítico, porque a pessoa não consegue mais enxergar prazer na vida dela, né, Vitor? Isso, e o tempo de qualidade, né? Que a gente deixa de passar, às vezes, com nossos familiares, às vezes com nossos amigos, com esposa, enfim. Que a gente acaba, às vezes, vai no restaurante com a pessoa e fica os dois na frente do celular, cara. Perde o momento, perde a graça do momento. É como se tu não estivesse ali. Exato. Tá, a mesma coisa se tu estivesse no sofá de casa vendo o celular. Perfeito. Só que ia ficar em casa de graça, né? Ainda vai num show, tu vai ver pela única vez na tua vida o guitarrista que tu mais gosta fazendo um solo. Aí aparece 5 telas na tua frente. Cara, eu fico louco. Aí tem um outro capítulo aqui que é como anda o seu HD, que tu fala sobre o que entra na nossa mente, sobre a seletividade no que entra. Cara, acaba entrando muita besteira, acaba entrando muita informação, e informação é diferente de conhecimento. Conhecimento é algo sólido, informação é simplesmente coisas pontuais, superficiais, que acabam não somando em nada. Eu, por exemplo, tenho um livro inteiro de conhecimento inútil, de informação inútil que eu sei porque eu passei tempo vendo na rede social. Eu gostaria de fazer uma pergunta aberta para vocês e ver realmente a opinião de vocês em relação a isso. A gente sabe que o vício é o do século, né? É um problema atual, mas também é algo que vai afetar muitas próximas gerações. A gente vê crianças com tablets, crianças com celulares. Eu queria ver na visão de vocês o que vocês acham disso, como é que vocês acham que vai ser a próxima geração. A gente sabe que é um caminho sem volta hoje, o acesso à tecnologia, mas vocês acham que tem como reverter esse vício que nós temos hoje para as próximas gerações?
Eu acredito que a gente tem como... Não vai ter como cortar a relação, o cordão umbilical entre as crianças, a nova geração e a tecnologia, porque a tecnologia agora ela vai ficar cada vez mais incrustada no funcionamento da sociedade. Mas a gente pode redirecionar esse tempo das coisas inúteis para coisas produtivas. Hoje, a gente tem crianças ou jovens ali de 18 anos que já sabem mexer muito bem em rede social, sabem impulsionar um produto, sabem fazer coisas produtivas com redes sociais. Enquanto tem outros que ficam ali perdendo tempo só vendo videozinho e fazendo videozinho de dancinha pro TikTok. Então, o caminho eu acredito que não seja reverter, mas redirecionar. Redirecionar para coisas mais úteis. E também a gente tentar reforçar que existe um mundo aqui fora. Não perder todo o tempo na frente da tela, porque o mundo aqui tem coisas que não tem dinheiro que pague. Enquanto se tu estiver ali direcionado, vendo só aquilo, tu vai ser fixado a coisas que outras pessoas querem que tu veja. E não o que tu mesmo quer ver na tua vida. Vitor, e tu acredita que hoje a tecnologia como um todo, ela está causando mais benefício ou mais dano na sociedade? E esse redirecionamento aí para os jovens, para uma utilização boa da tecnologia, tu acha que em quanto tempo isso vai acontecer, na tua visão? Para fazer o redirecionamento? Esse redirecionamento, e se tu considera hoje a tecnologia ela trouxe mais benefício ou as pessoas não, o ganho que ela trouxe não justifica os prejuízos, as pessoas realmente se vê que elas estão mais infelizes, estão mais depressivas, né? Os índices de suicídio aí, infelizmente, aumentando. Qual que é a tua visão assim, a respeito dessa questão? Eu prefiro separar a tecnologia das redes sociais. Certo. Porque a tecnologia em si, ela traz muitos benefícios. Hoje a gente tem o banco na palma da mão, a gente tem tudo, acesso muito rápido, e isso acaba por nos economizar tempo. E tempo, a gente acabou de falar, é um ativo extremamente valioso. Também a tecnologia para te controlar uma máquina agrícola via remoto, para te controlar produções remotamente, controlar com mais eficiência as produções, a gente acaba barateando custos e enriquecendo a nossa sociedade. Então ela trouxe muito mais bem do que mal. Por outro lado, as redes sociais são muito mais recentes do que essas tecnologias que eu citei, elas são, vamos dizer, 2009 por ali, não sei direito quando nas suas primeiras, mas elas vieram como algo que tomou proporções estratosféricas muito rápido, e elas acabaram por se tornar mecanismos de controle social, assim. Tem até documentários na Netflix, Dilema das Redes e tal, que eles falam sobre como marcas e pessoas estão influenciando o nosso pensamento e nos prendendo cada vez mais ali. Até as Big Techs, os donos das Big Techs, tu cita no livro, eles dosam muito bem o tempo de tela dos filhos deles. Porque eles veem como que eles estão desenvolvendo aplicativos não para entreter a pessoa e não para somar, mas sim para prender a pessoa no aplicativo. Sim. A liberação de dopamina numa rede social muitas vezes é comparada até a própria para qualquer outro tipo de vício. Os gatilhos de dopamina ali, o gerenciamento, quando tu aprende sobre isso, um gatilho grande. Mas eu acredito que a tecnologia traz sim muito mais bem do que mal, até porque com os avanços tecnológicos a gente chegou a ter hoje uma pobreza bem inferior ao que era anos atrás, e se não fossem as tecnologias hoje a gente não teria esse ganho. Mas pegando a pergunta do Ítalo, Vitor, mas como é que você acha que teria como saber em quanto tempo pode reverter essa situação? Cara, eu não sei dizer, não sei nem se a gente vai conseguir reverter, porque a gente tá dando sinais de que estamos indo no caminho inverso, né? A gente tá tendendo a perder mais tempo em vez de produzir mais. Perfeito. E até abrindo um gancho sobre essa parte de livros e todo o contexto que vocês abordaram, a gente sabe hoje que... Peraí, agora tem que esperar. Não apareceu na tela. Não, mas pode. Não, toca aí que a gente faz ao vivo aqui, não dá nada. Vou ligar o ar-condicionado para as pessoas verem que aqui são pessoas reais fazendo coisas... E pessoas reais sentem calor. Não, perfeito. Então, continuando a pergunta, vocês falaram muito sobre educação financeira, né? Sim. Eu acredito que também a gente precisa também muito de educação emocional. E são duas coisas que não é ensinado nas escolas, seja a educação financeira, seja a educação emocional. E hoje a internet dá um acesso à informação.
Então hoje tem muita coisa boa na internet, Sim. mas também tem muita coisa ruim. As pessoas geralmente estão criando conteúdo. Mas tem muitos conteúdos que são ótimos best-sellers, são conteúdos milenares, trazem conhecimento muito grande. E até aproveitar, eu vi que tem um livro aí na mesa de vocês, O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um best-seller americano que trouxe realmente uma visão financeira muito forte para as pessoas. Eu queria que vocês conversassem um pouco mais, falassem sobre esse livro, se vocês já leram, se vocês gostaram. Eu estou em andamento agora no livro, até comentei com o Ítalo que eu fiz um paralelo entre ele e o... Esqueci o nome agora, mas tem O Arcade. O Arcade. Que ele está ensinando os outros a como gerenciar melhor o dinheiro, como ser bons mestres do ouro, né? Que na época deles não era dinheiro, era o ouro. E ele fala diversos ensinamentos, que o ouro foge daqueles que o forçam a ganhos rápidos. Ele fala que tu tem que investir em bons negócios de gente que tem conhecimento do que está fazendo. Técnico sobre aquele negócio. Isso, exatamente. E faz paralelos muito próximos ao que era o curso, que é o quê? Investir em ações com bons gestores. Em ações que realmente justificam o retorno, que estão realmente produzindo. Então, para quem tem um nível legal de interpretação de texto, o livro é muito bom, que ele se passa na Babilônia, imagina, antes de Cristo. Fala sobre os homens que acumulavam ouro e viraram emprestadores de dinheiro. E comparações, digamos, é como se tu estivesse emprestando dinheiro para as empresas trabalharem. E é interessante, Vitor, que eu li esse livro já faz algum tempo, né? E o livro tem uma mensagem que é atemporal, né? Eu digo que tem livros que eles têm, às vezes, um apelo para determinado momento, para determinado modismo. Mas esse livro ele é um livro que, se não me falha a memória, o autor escreveu em 1940, na década de 40, se não me falha a memória. Então é um livro já publicado há bastante tempo. E eu acredito que a mensagem dele daqui a 100, 200, 300 anos vai se manter atual, porque a mensagem é realmente atemporal, ela fala de princípios, e esses princípios são imutáveis. E o que eu achei muito bacana nesse livro é que ele se passa em forma de parábola, né? Então Exatamente. É uma das formas mais eficientes de nós aprendermos as lições, né? O próprio Jesus Cristo falava através de parábolas, né? Passava os seus ensinamentos através de parábolas. Então é um livro que eu recomendo. A leitura, muito bom, vale muito a leitura, vai trazer ensinamentos muito valiosos. E, em segundo plano, também, aproveitando o gancho, eu recomendo a leitura do meu, que vai fazer você ganhar tempo, e tempo vale mais que dinheiro. Exatamente. Não, com certeza. Esse livro aí do Homem Rico da Babilônia... Está traduzido para o inglês também, o Vício do Século. E em breve espanhol, né? The Addiction of the Century. Uma curiosidade desse livro, O Homem Rico da Babilônia, que os bancos americanos, eles imprimiam trechos desse livro e divulgavam para os seus clientes, porque o banco entendia, quanto mais o povo ser próspero e ter essa educação financeira, obviamente mais dinheiro eles vão ter para guardar nos bancos, né? Então, exatamente. Eles estão trazendo essa visão que os próprios bancos incentivavam a educação financeira. Por isso que eu acho que esses pequenos detalhes que traz total diferença da cultura americana para a cultura brasileira, né? Que a educação financeira muitas vezes vem de berço. Imagina, banco ensinando educação financeira. O Andrews, e assim, uma coisa que eu vejo que é muito importante, e infelizmente eu não tive, você não teve, acredito que o Vitor também não teve, porque os nossos pais também não tiveram isso, né? Exatamente. Então, nós agora, com o nosso conhecimento, nós podermos ensinar para os nossos filhos essa educação que vai fazer toda a diferença. Por exemplo, eu fiz o meu primeiro investimento em ações com 34 anos. Então, a gente viu no treinamento que o tempo, ele é Fator-chave. o fator-chave na acumulação de riqueza, no trabalhar dos juros compostos a nosso favor. Então, a diferença, e isso a gente pôde ver através dos exercícios lá no curso, que para mim, que comecei com 34 anos esse processo, e para o Vitor, que está começando com 24, esses 10 anos, eles Faz muita diferença. faz muita diferença. E não é uma diferença de em 20 o dobro, é muito mais. Então, essa educação a gente passar para os nossos filhos, né? Desde cedo, que nós somos educados por uma sociedade consumista. Então, é comprar o celular mais caro, é comprar o carro mais caro. Então, eu sempre vejo que
Pior de tudo, financiado, pagando juro composto pro bendito banco. Exato. Então eu sempre vejo que nada contra, né? Eu acho bacana um cara igual o Luciano Hang ter um helicóptero próprio, né? Ou um outro empresário que trabalhou, que gera emprego, que gera riqueza, ter seu avião particular, eu acho muito bacana. Mas as pessoas hoje, às vezes elas têm condição de ter um carro de 30 mil reais, elas vão lá e financiam de 60. Quando elas terminam de pagar o de 60, elas vão lá e financiam de 100. Quando elas podem ter um de 100, pagar à vista, elas vão lá e compram de 200. Então, quer dizer, essa falta de conhecimento que faz com que as pessoas gastem o seu dinheiro dessa forma, ela é muito prejudicial, porque eu acredito que se a pessoa realmente soubesse o quanto aquilo ali significa, ela não faria esse tipo de negócio. Eu até tenho uma história que eu acho bacana, que eu li na biografia do Warren Buffett, A Bola de Neve, que eu falo que é o livro mais longo que eu já li, tem 960 páginas, e o Warren Buffett ele fala que uma vez foi questionado, porque ele já era milionário e andava num Volkswagen Fusca. Depois ele comprou um Lincoln, que é um carro como se fosse um Corolla aqui no Brasil. E uma vez ele foi questionado por que ele não andava numa Mercedes Zero, né? Então, como ele enxergava sempre isso, o valor atual, a um valor futuro com uma composição de juro composto, então ele deu a resposta, acho que foi um repórter que perguntou que ele não tinha coragem de pagar $1 milhão numa Mercedes. Aí o repórter falou, não, mas a Mercedes não custa $1 milhão, a Mercedes custa $150 mil. Assim, mas daqui a 10 anos ela é $1 milhão. Então, quer dizer, essa visão, né? Não estou dizendo que é certo ou errado, sim, cada um faz o seu dinheiro aquilo que quer. Mas é importante a gente ter essa visão, porque a gente sabe que quando a gente compra uma coisa e vai pagar o dobro, não é só o dobro. Aquilo no longo tempo pode ser muitas vezes aquele dobro, entendeu? Só um insight aqui. Não, até mesmo se cada um de nós fizer o cálculo de quanto a gente investiu em coisas supérfluas e fazer a soma disso, acho que todos nós caímos da cadeira aqui. Né? Toma um choque. Imagina. A questão ali tá até um vício, se tu for somar os cigarros, se tu vai fumante e tu vai somar o quanto tu gasta de cigarro ao longo do ano, tu chega a quantias que tu, eu não tenho esse dinheiro, não sei como que eu gastei em cigarro. Mas sabia que tem até uma experiência que pegaram uma pessoa, um fumante, há quanto tempo tu fuma? Acho que sei lá, 12, 13 anos, uma coisa assim. E levaram ela em um lugar onde tinha a soma de todas as bitucas de cigarro. Ela se espantou. Imagina, montanhas e montanhas de bitucas de cigarro. Ali a questão que tu citou, então, sobre tu viver uma realidade acima da tua realidade factível, real, é que a nossa sociedade, nós somos educados, né, desde a escola, desde sempre, que tu tem que, se tu não parcelar, tu não vai comprar. Se tu não entrar, tu nunca vai ter. E realmente, com a educação financeira que nós temos, talvez se, em vez de financiar um carro em 4 anos, tu juntar por 4 anos, a pessoa não ia ter nada, que ia torrar com outras coisas. Então a gente tem que trabalhar desde a base, tentar passar o máximo de conhecimento possível para criar pessoas poupadoras. Porque pessoas poupadoras são que enriquecem a sociedade. Né? A sociedade enriquece através do acúmulo de capital, e esse acúmulo de capital ser investido em ativos que gerem mais e mais capital para que a gente melhore cada vez mais de vida. Né? Vitor, e um adendo também interessante, né? Eu tenho procurado fazer isso na minha vida. É lógico que eu não sou o dono da verdade, sim, a gente está sempre aprendendo, né? E quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe. Essa que é a verdade. Mas há algum tempo, eu tenho procurado pensar em não comprar coisas e sim comprar momentos. Então, vou te dar um exemplo aqui. O meu carro é um Corolla 2004, um carro que tem quase 20 anos de uso, e eu me sinto feliz com ele, realizado, porque durante muito tempo andei a pé. É só um parênteses rapidinho. O Ítalo já é independente financeiramente, se ele quiser ele não precisa mais trabalhar, e o meu carro, que está lá ferrado trabalhando, tem ano mais alto do que o dele. Então, não, mas isso é de cada um. Eu também daqui a pouco posso comprar um carro novo, enfim, cada um, se a pessoa tem vontade, eu acho que a pessoa tem mais é que realizar. Mas o que eu digo? Em 2018, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, e eu gastei o equivalente a um carro zero lá, viajando. Fiquei 2 meses viajando pelos Estados Unidos. Viajei do sul ao norte, da costa leste à costa oeste. Vários estados interior, Nova York, Oregon, Flórida, Miami, enfim,
vários lugares legais, pude alugar um Mustang conversível lá em Miami. Ah, que legal. Mas assim, o que foi aquele momento para mim? Não foi a compra de uma Land Rover ou de uma BMW, foi a compra de uma experiência que nenhum desses bens pagaria. Que foi poder ficar 2 meses viajando, conhecendo pessoas, conhecendo lugares. A pessoa hoje, às vezes a pessoa vai ali, compra um celular caro e poderia às vezes comprar um pouco mais barato, que faria a mesma função, e usar uma parte daquele dinheiro para economizar sim, ou por que não, para fazer uma pequena viagem, para desfrutar de um momento. Então, hoje eu tenho esse pensamento, comprar momentos e não coisas. Comprar, no caso tu comprou, foi tempo de qualidade, né? Exato. Quanto custa 2 meses viajando, conhecendo lugares, 2 meses vivendo, de verdade? Porque às vezes a gente acaba alienando nosso tempo são 2 meses que eu passaria ali trabalhando 9, 10 horas por dia, estaria ali preso no mesmo lugar porque eu tenho que trabalhando. E se eu, em vez de não tomar decisões sábias com dinheiro, eu nunca vou conseguir comprar tempo pra mim. Eu vou estar sempre escravo de correr atrás do dinheiro para pagar outras pessoas. É isso que a gente tem que tentar buscar. Pelo menos eu quero isso pra mim, cada um faz o que quiser da sua vida. Só que é interessante a gente tentar buscar nossa liberdade financeira, que é como a gente consegue comprar vida. Comprar vida. Sim. Hoje muitas pessoas têm uma visão errada sobre o dinheiro, né? Acho que o dinheiro é ruim, que o dinheiro não presta, que... Tá gravando. Apareceu ao vivo aí, ó. Isso aí, o herdeiro. Dá rapaz. Dá soquinho no tio. Aí... Dá soquinho no Ender. Os bastidores aqui. Os bastidores. Chegou da escola, rapaz. Esse é o grande ator. Editor, não corta esse momento. Momento família. Não, tranquilo. Veio a posição. Tranquilo. Tá no lugar certo? Esse momento pode cortar, tá, Márcio? Que ele esbarrou na câmera aqui. Tá. Ou deixa também, né? Daí mostra que... Parte do show. Tá certa a posição? Não, tá certinho. Vira um pouco ou tá bom assim? Não, tá certinho. Ficou no mesmo lugar. Pessoal, só fazendo adendo para o nosso público, a gente faz as gravações aqui na empresa do Ito, na casa dele, né? Onde a gente faz o nosso estúdio aqui. Por esse momento a gente improvisa a sala do guerreiro aqui com a sinuca, com a bateria para fazer o podcast, né? É bom que já fica um ambiente descontraído, já faz um papo descontraído. Eu acho que é o único podcast no Brasil que o cenário é uma mesa de sinuca, Andrews. Eu acho que sim. Não vi nenhum. A gente pode até batizar eu dei a sugestão de botar o nome do podcast de Papo de Sinuca. Legal! Papo de Sinuqueira, uma coisa assim. Mas, pessoal, fazer uma pergunta pra vocês. Muitas pessoas vê o dinheiro com mau olhos, né? Uhum. Acho que quem muito tem dinheiro, ou porque se aproveitou de alguém, ou porque teve aquele montante de dinheiro de forma ilícita ou de forma errada. E muitas vezes essa cultura faz com que a pessoa não tenha dinheiro, né? E até tem uma frase, não sei de quem é, mas é uma frase que me chama muita atenção, que se a gente democratizasse o dinheiro, vou dar $1 milhão para todos os habitantes do planeta Terra. Aí tem até uma estatística bem legal que após 5 anos, 5 anos, todas aquelas pessoas que eram ricas antes, vão cada vez mais ficar ricas, e as que não tinham, que eram proventos de... não tinham muito dinheiro, uma condição financeira, ou seja, eram pobres, voltariam a ser pobres. Porque tudo isso acho que é uma questão de mentalidade, uma questão de educação financeira, né? E na visão de vocês, eu quero que vocês falem um pouco mais sobre por que as pessoas têm essa visão errada sobre o dinheiro. Porque a gente sabe que o dinheiro compra momentos, mas por que as pessoas não conseguem ainda entender a respeito disso? Acredito que além de comprar momentos, o dinheiro ele gera facilidades. E o dinheiro ele não pode ser visto apenas como papel. Eu acredito que o erro, a demonização, ela é feita porque as pessoas não entendem que os recursos, aquilo, é proveniente de um valor que foi entregue antes à sociedade. O dinheiro que tu recebe é só um pagamento por um bem que tu causou na vida de outra pessoa, ou na vida de milhares de pessoas. As pessoas que hoje têm muito dinheiro, que são bilionários, ou que tiveram algum tipo de sucesso, é porque eles atenderam de maneira eficiente, com recursos escassos, um enorme número de pessoas. Por exemplo, o bilionário, o Jeff Bezos da Amazon, ele atendeu muita gente com a Amazon, democratizou o acesso a livros, facilitou muito e gerou serviços como a Amazon Prime, que tu consegue, por um valor bem baixo, ter acesso a muito conteúdo. Então, a gente tem que entender que o dinheiro ele não pode ser demonizado, por quê? Porque ele é só o resultado
de um valor que foi previamente entregue à sociedade. Em algum momento, ou a família ou a pessoa entregou muito para a sociedade, por isso ele conseguiu acumular aquilo. E aquilo não fica imobilizado, não vai para a conta bancária dele, mesmo que vá, ainda continua gerando valor para a sociedade, porque se converte em empréstimos, mas aquilo se torna empresas, se tornam coisas que se tornam um ciclo virtuoso de geração de valor e gerando qualidade de vida para as outras pessoas. Até o smartphone, que a gente comentou de algumas coisas ruins, essa facilidade, o acesso quase que universal dele que a gente tem hoje, foi feito graças às empresas, como a Apple, que criaram meios de fazer isso atingir muitas pessoas, com um custo baixo, que muita gente pode pagar. Pegando um gancho naquilo que tu falou, Andrews, é interessante porque abordar dois tópicos. O primeiro, eu acredito, e pegando um adendo naquilo que tu falou, isso é um estudo, tá? Se nós pegarmos as pessoas ganhadoras de prêmios de loteria em todo o mundo, isso é um dado, é documentado, é um estudo catalogado. A maioria, grande maioria das pessoas que ganharam grandes prêmios de loteria, em 5 anos, mais ou menos dentro desse time que você falou, elas voltam à condição que elas estavam antes do prêmio e algumas até pior. E o que acontece quando uma pessoa tem uma quantidade muito grande de dinheiro sem estar preparada? Aquilo às vezes afeta tanto o psicológico, o emocional dessa pessoa, que ela acaba perdendo esse dinheiro e depois não tendo mais condição de ganhá-lo novamente, gerando uma frustração muito grande, o que leva ela para uma condição ainda pior do que ela tinha antes de ganhar esse prêmio. Então é exatamente o que o Vitor falou. Quando tu ganha esse dinheiro gerando valor para a sociedade, gradativamente tu também vai sendo temperado com as dificuldades do dia a dia, com os tombos que tu inevitavelmente acaba levando, porque ninguém constrói um caminho de sucesso baseado em sucessos. O caminho do sucesso é baseado em fracassos. E eu dou um exemplo muito claro com uma frase do Soichiro Honda, para quem já leu a biografia do Honda como eu li. Inclusive tem um programa meu no Horário do Pânico, na Jovem Pan de Tubarão, onde eu falo sobre educação financeira e também conto histórias de motivação, de sucesso, de empreendedorismo. E numa delas eu falo sobre a história do Honda, do Soichiro Honda, que a quantidade de percalços, de tombos, de derrocadas que ele teve que vencer até tornar a Honda nesse império automobilístico que ela é hoje no mundo todo. E uma frase do Soichiro Honda, que o sucesso é construído de 99% de fracassos. Então, quando tu passa por todo esse processo para gerar riqueza, tu acaba sendo experimentado e facilmente tu não perderá essa riqueza. Tá? Mas quando uma pessoa recebe do nada uma grande soma de dinheiro, ela às vezes acaba tendo mais problemas do que propriamente benefícios. Então eu vejo que essa questão aí de a pessoa ela passar por esse processo de aprendizado pouco a pouco, cair, levantar, isso ensina para ela o que Harvard não ensina. Exatamente. Minha trajetória, por exemplo, como empreendedor agora, é de, como tu falou, de fracassos. Tu acaba todo dia percebendo um novo erro que tu estava cometendo. Só que o incrível é que a cada erro que tu vai vendo, quando tu para olhar lá atrás, eu errei, hoje eu errei. Mas eu olho pra trás, eu tô bem melhor do que 10 dias atrás, quando eu tinha cometido aquele outro erro. E assim tu vai subindo. Os fracassos vão te levando pra cima. Vão te empurrando. A famosa linha do processo, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente vê uma pessoa de sucesso e ela vê ela lá em cima, né? Lá no topo. Nossa, ela é uma pessoa maravilhosa, chegou lá, pessoa de sucesso. Só que ela acaba esquecendo de olhar os degraus que ela percorreu pra chegar em cima da montanha, né? É o que eu sempre digo, Andrews, assim, ó, muitas pessoas vão querer estar onde tu está, mas são poucas que vão se dispor a percorrer o caminho que tu percorreu. Então, isso exemplifica bem. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tem um lanceiro que fez um trabalho muito bom pro rei e recebeu 50 moedas de ouro. 50 moedas de ouro pra eles, meu Deus do céu, cara, é muito dinheiro. Esse mesmo cara, ele já tinha uma mentalidade bem solidificada e ele tinha juntado ao longo de 3 anos de serviço, trabalhando de sol a sol, fazendo lanças pro exército, ele tinha juntado 3 moedas de ouro. E em vez de torrar o dinheiro, ele foi buscar o conselho de um emprestador de dinheiro, de um cara que sabia como lidar. E o cara falou, tua irmã quer que tu dê pro teu cunhado esse dinheiro.
Mas pensa, tu vai estar dando para eles 50 anos de serviço árduo, serviço sofrido. Quando a gente começa a olhar o dinheiro dessa forma, a gente começa a tomar decisões muito mais sábias com ele. Olhar para ele como tempo e o quanto trabalho a gente passaria para gerar aquilo. Ô Vitor, pegando um gancho nisso que tu falou, de a gente poder olhar o nosso dinheiro, que no final é fruto do nosso trabalho, e o nosso trabalho é fruto de uma troca do nosso tempo, e o nosso tempo é o que a gente tem para gastar em vida, né? A vida é feita de tempo. Eu gostaria de entrar num assunto aí um tanto polêmico, e a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, né? Porque eu abordo essa questão no curso, no treinamento que tu participou. Por que eu considero que uma pessoa que vai investir com segurança não deveria colocar seu dinheiro em criptomoedas, em criptoativos? E no curso eu expliquei por quê, e tem um vídeo nosso também falando sobre isso, né? Sim, tem aqui no YouTube, só acompanhar no canal aí do Ítalo Fogaça, tá? Tem um vídeo aí eu dando os motivos por que eu acredito que como investimento, a tecnologia é boa, mas como investimento ele ainda, dentro dos meus critérios, não se provou válido, viável. E eu vi que tu tens um conhecimento, tu é um cara da tecnologia, tu é um cara que domina bem esse assunto, tu é um libertário, um cara que pensa nessa linha de raciocínio. Eu queria saber de ti qual é a tua opinião sobre isso, sobre essa questão. Das criptomoedas, né? Exato. Até o teu vídeo, que é... Eu não compraria todos os bitcoins por R$50. Todos os bitcoins do mundo. Esse é o título. No vídeo, tu trata sobre pontos que eu considerei muito válidos. São pontos que eu falaria pra alguém se eu fosse dar a primeira visão sobre criptomoedas. Tu fala que se tu não sabe exatamente o que é, não consegue explicar onde tá indo o dinheiro e pra quem tá indo, tu não deveria investir, vai estar perdendo dinheiro. Perfeito. E como investimento, elas não geram retorno, não geram valor nenhum, e realmente... O Bitcoin não produz nada. Ele não produz, não está trabalhando ali como uma empresa está trabalhando para produzir. Então, por esses motivos, tu não vê valor. E por mais um adendo, é que na tua visão, se tu não consegue pagar os impostos com aquilo, então tu não consegue ter sanidade mental de ter aquilo, né? De investir naquilo. A minha visão é justamente ao contrário. Porque como eu acredito que o governo ele é um ente violento, ele é a entidade que busca, não domina, busca o monopólio da força, ele é, portanto, ilegítimo, e a gente deve buscar meios de se defender dele. Porém, a tua visão é uma visão que tu nunca perde, tu não tá errado em nenhum dos cenários. Se eu tiver certo, eu ganho e tu não perde. Se eu tiver errado, eu não perco mais, mas, digamos, eu perderia e tu não perderia. Então é uma visão muito sólida, é um posicionamento voltado para a segurança. Voltado para a segurança, é um pensamento que eu diria até antifrágil, né, do Nassim Taleb, não sei se você chegou a ler. Sim, é um pensamento... eu li o Iludidos pelo Acaso e o Antifrágil tá ali para me ler. Eu tô lendo agora o do Daniel Kahneman, né, o Rápido e Devagar, e o próximo é o Antifrágil. A antifragilidade para ilustrar bem, vamos usar um exemplo de aviação. O avião é frágil, ele cai, ele erra. Mas a aviação civil é antifrágil, porque a cada avião que quebra, ela evolui. Exato. E o teu pensamento é exatamente esse. Mesmo que tu esteja errado, tu não vai perder, tu só vai crescer. Tu vai evoluir. Eu vejo que essa questão, né, que tu colocou, inclusive eu falo isso para os defensores aí os libertários, né, dos criptoativos, é que ninguém gosta de pagar imposto. O nome imposto já diz imposto, não é de livre e espontânea vontade, né? E ninguém gosta também de estar sob a tutela do Estado, tendo alguém dizendo isso tu pode, isso é crime, isso é ilegal, isso não é. Porém, é assim que a sociedade funciona. Exato. É para isso que a sociedade evoluiu há milhares de anos para esse ponto que nós estamos agora. E eu te dou um exemplo que pode ser usado como um comparativo. Hoje eu estou vendo aqui a possibilidade de colocar energia solar aqui para minha casa, fazendo os estudos, os custos, e o rapaz que estava conversando sobre isso com ele hoje, ele falou, então, se tu fores colocar, tem que colocar esse ano, porque a partir do ano que vem a energia vai ser taxada. Vai ser taxada. A energia, o sol vai ser taxado. Isso. O governo vai taxar o sol. Taxar até o sol. Então, tu imagina o seguinte, daí ele até falou, olha que absurdo, o governo vai taxar o sol. Mas, cara, a gente está numa sociedade regida por leis e querendo ou não, é assim que funciona. Sim, para o bem ou para o mal. Eu não sei se a gente vivesse sem governo, sem ninguém determinando o que é certo, o que é errado, quanto vale o dinheiro ou quanto não vale, se seria
pior ou melhor, porque talvez a situação fosse o caos, talvez não houvesse respeito, ordem, enfim. Então eu não estou aqui dizendo que o governo é bom ou ruim, mas que a gente seria utópico a gente pensar que a gente pode fazer o que a gente quer da forma que a gente quer. Eu também não gostaria. Só que imagina que nessa questão que eu falei da energia solar. Hoje, se tu coloca a energia solar na tua casa, na tua empresa, tu tens vários benefícios. A partir do ano que vem, o governo taxa. Eles dão um canetaço e simplesmente tu vai começar a pagar uma taxa, uma taxação em cima daquela energia que tu está gerando. E aquilo ali vai impactar no teu resultado, vai impactar no teu projeto. Então, essa questão que eu falo dos criptoativos é justamente isso. A gente está sob uma tutela que se eu não consigo ir lá e pagar meus impostos com criptoativos, aquilo acaba sendo um dos fatores proibitivos para mim não pôr meu dinheiro naquilo. Isso. Porque, para o bem ou para o mal, eu vivo, o Andrew, todos nós vivemos sob a tutela do Estado. Então, pensar que eu posso ter meu dinheiro, que eu posso transacionar com outro cara lá na França, ou lá na Itália, ou lá na China, e que o governo não põe o dedo, que o governo não consegue confiscar, e que isso, que aquilo, eu acredito que é um pensamento utópico. O benefício da tecnologia, blockchain, é fantástico. Vai incorporar muitas outras coisas além do dinheiro, né? Como eu falo aqui, questão de patentes, contratos, né? Hoje, para te fazer um processo de patente, tu tem que fazer uma busca no Banco Mundial de Patentes. Se tu tiver isso na blockchain, tu consegue com uma facilidade rastrear muito mais rápido os próprios contratos, um receituário médico que tu tens e depois tu tens acesso e aquilo é imutável. Quer dizer, tudo isso é só o começo dos benefícios. Mas pensar que a gente pode atribuir valor monetário a isso e que o governo vai abrir mão facilmente do seu poder sobre o dinheiro, eu acho utópico. Eu considero utópico. Eu concordo com a tua visão de que a gente tem que agir como esse é o establishment hoje, é assim que funciona, a gente tem que lidar com isso. Porém, para o futuro, na minha visão, as tecnologias elas vão minando a cada vez mais o poder do Estado. Porque antigamente o Estado tinha sim um papel vital, que é ser o mediador para garantir a validade de alguma coisa ou a validade de alguém, como confiabilidade de alguém. Por exemplo, um táxi. Para te entrar num táxi, o Estado que garantia, não, esse aqui é um taxista que eu verifiquei, eu garanto que é seguro, tu não vai ser sequestrado se tu entrar nesse carro. Hoje, com a tecnologia, a gente tem o Uber, e o Uber se tornou um agente externo que faz essa verificação. Na questão do dinheiro, era a mesma coisa. O Estado emitia cédulas com valor lastreado no ouro. E o dinheiro ele era limitado, a emissão de moedas, ao ouro que tu tinha estocado no banco. Aí depois de um tempo teve o golpe de Bretton Woods, que é o acordo de Bretton Woods que o governo aboliu. Ele separou o dinheiro do ouro. Nesse momento, o dinheiro físico ali, o papel colorido, ele para de ter uma base, ele para de ser escasso. E no momento que ele deixa de ser escasso, eu não me sinto confortável a atribuir que esse livro aqui eu vou trabalhar, vou gastar, digamos, 30 para fazer ele. E eu vou vender ele por 40. Só que se o governo chega e imprime mais 100 de dinheiro, o meu esforço, que foi de 30, agora como tem muito mais moeda no mercado, a demanda foi artificialmente jogada para cima, ele vale agora 20. Então está destruindo o valor, né? Está mentindo para as pessoas. Então, esse é o valor que o Bitcoin traz. Que ele não consegue ser gerado do nada. Ele tem um limite. Ele é escasso. Enquanto o dinheiro físico, como o governo fez, imprimiu dinheiro a dar com pau. Os Estados Unidos acho que emitiu 3 tri durante a pandemia. Isso é o quê? É o valor que os americanos acumularam em coisas, porque o dinheiro é uma representação de coisas, a gente nunca pode dissociar, e o governo americano simplesmente criou mais de dinheiro, sem criar mais coisas que justificassem aquilo. Isso, que justificasse a riqueza. Então, por isso eu defendo as criptomoedas como dinheiro, não as criptomoedas, o Bitcoin, que foi a primeira, como dinheiro, pela escassez e pelo não controle de alguém, de um ente, poder emitir mais sem ter lastro na realidade. Mas tu não considera que
escassez, porque vai chegar um momento ali, se não me engano, são 24 milhões de... 21 milhões. 21 milhões de bitcoins. Com o crescimento da população, com o aumento da produção, com a necessidade de... essa expansão monetária, ela não se faz necessária para poder justificar esse andamento dessa máquina toda, cadeia produtiva, consumo, serviço, porque imagina se nós temos ali um número limitado de moedas e daqui a 100 anos 50. Ou 50 anos, como é que vai ser na tua visão? É que a questão é a seguinte, no início, como eles usavam Bitcoin? Eles usavam o Bitcoin inteiro. Eu vou te dar 50 aqui e tu vai transacionar por 2 pizzas, digamos. Eu acho que foi 10 mil Bitcoins. Usavam Bitcoins inteiros antigamente. O Bitcoin é fracionável até 8 casas decimais. Então, o que acontece com o aumento do valor das coisas em relação ao Bitcoin, né, o aumento do número de coisas, é que a gente vai começar a usar as casas decimais. E são 8 casas decimais, tem bastante coisa. A gente usa até o Satoshi, né? Custa 15 Satoshis essa coisa aí, 1000 Satoshis, que é o frações da moeda, né? Então, conforme a sociedade vai crescendo em valor, ela vai tendendo a frações menores. Mas na tua visão, tu acredita que esses criptoativos, eles, no caso do Bitcoin que tu está te referindo, eles vão ter esse valor monetário ou o Estado vai emitir a sua própria moeda, os seus próprios criptoativos, o real digital, hoje tem dólar digital? Hoje tem dólar digital. Dólar digital, mas que seja uma moeda fiduciária, uma moeda de fé do governo que está emitindo. Não, acredito que não vai ser... O governo vai sim emitir os próprios criptoativos deles, até tem o Pix que foi feito, que, gigantesco avanço. Certo. Até pode ser interpretado como uma medida para contrapor, para golpear de volta as criptomoedas. Isso, tornar o negócio mais digital, né? Daí, a facilidade o governo agora criou, eles vão agora começar a emitir as próprias criptomoedas. Tem o real digital, como tu falou, e tem o token do dólar também que está sendo cotado. Porém, na minha visão, com o avanço das tecnologias, o Estado tende a perder cada vez mais valor, perder sua atuação na sociedade. E nisso as pessoas vão aderir à criptomoeda, ao Bitcoin, em vez de estar usando o dinheiro fiduciário. Até porque o dinheiro fiduciário ele é lastreado na confiança de político. E também a confiança em político está cada vez valendo menos. Né? Então, pessoal, só para abrir um adendo aqui, eu discordo desse ponto do Vitor. Gostaria que as coisas fossem do jeito que ele está falando, tá? Se fosse para mim escolher entre algo tutelado pelo Estado da forma que é hoje, na mão dos políticos, como ele falou, e algo que pudesse estar na mão da sociedade e funcionasse dessa forma que na teoria é colocado, gostaria que fosse assim. Infelizmente, eu acredito que esse poder do Estado não vai se enfraquecer dessa forma, tá certo? Essa é uma opinião minha. Isso. A opinião do Vitor é diferente, para mostrar que a gente está aqui e que cada um tem a sua autonomia para pensar de forma divergente, com todo respeito na opinião, e que somente o tempo dirá se as coisas convergiram para essa visão ou para minha visão, que eu posso estar errado e não há problema nenhum nisso, né? Ninguém é dono da verdade. Mas eu penso que o Estado, infelizmente, ele não vai abrir mão desse poder. Perder esse jogo assim de braços cruzados e abrir mão desse poder. Exatamente. Mas isso é uma coisa, é um desfecho que está reservado aí para anos para frente, né? Exatamente. Uma coisa que tu falou, só o tempo vai dizer, tu pode estar errado e eu posso estar, e aí volta aquilo que eu falei no começo. A tua posição, a posição que tu assumiu, ela é extremamente inteligente, ela é sólida. E eu não consigo derrubar a tua posição com argumentos, nem com lógica, nada. Não tem o que eu faça que eu possa derrubar essa posição. Por quê? Porque, de um jeito ou de outro, tu tá seguro, tá blindado. O Estado caindo ou não, a tua posição é a mesma. E no meu caso, não. No meu caso, se eu investisse em criptomoeda, eu estaria perdendo. Num dos casos, num dos cenários. Então, é correto para quem busca segurança, para quem busca sustentabilidade. E para quem não quer especular, porque criptomoeda não é investimento, é especulação. A minha visão, ela é especulativa. Eu estou especulando sobre o futuro. Eu não vou colocar o patrimônio da minha vida nisso. Também, eu não estou falando que Bitcoin gera valor, porque ele não gera. Isso são disclaimers, são avisos que é importante a gente dar.
Sim. Criptomoedas, elas não vão te gerar um rendimento. Nunca. Quem vem te vender um Bitcoin dizendo, isso aqui vai valer tanto, isso aqui vai render tanto, isso aqui vai render não sei o quê. É especulação pura. Não, aí é golpe. É alguém que está querendo tomar o teu dinheiro para investir em alguma coisa. E se o cara não tem, se não tá na tua carteira, se não tá os Bitcoins na tua posse, não tá na tua chave, se não tem a chave para aquilo, não é teu. Tá dando dinheiro para alguém. Exato. E disso vem diversos golpes. Como criptomoedas é um mundo novo e pouca gente tem conhecimento nisso, até fazendo um adendo. Tu é o crítico de criptomoedas que eu vi que tem mais conhecimento. Tu sabe como funciona a tecnologia, tu sabe o que é a moeda, tu sabe quantas unidades vai ter, tu sabe muito sobre criptomoeda. E esse é o primeiro passo que qualquer um que queira entender sobre esse mundo, ou até, quem sabe, botar dinheiro nisso, tem que saber. Conhecimento. E esse conhecimento tem que te dar os parabéns. Tu sabe mais de Bitcoin do que muita gente que compra Bitcoin. Eu acredito que eu sei muito pouco, mas está aí no meu pacote de livros aí para leitura, uns livros que falam sobre o assunto, né? E eu procuro também ver o posicionamento dos defensores, né? O lado bom da tecnologia, porque a internet hoje tem a facilidade de colocar dentro de uma bolha muito rápido. Sim. Tu acredita naquilo, então tu é retroalimentado com assunto. Só com aquilo. Daquilo que tu acredita, e daqui a pouco tu tem a certeza de que o mundo é aquele que tu tá vendo. Sim. E a pessoa que pensa totalmente ao oposto é alimentado com posições contrárias, e daqui a pouco tá convencido que a Terra é plana. Exatamente. Então, eu tô sempre procurando ver os contrapontos, né? E acredito que eu sei pouco, mas o que eu sei sobre a tecnologia não me deixa seguro para investir nisso. Então, por isso eu não invisto. Mas eu estou procurando aprofundar o meu conhecimento para poder realmente falar com mais propriedade cada vez mais. Né? E investir também não é investimento. Como a gente falou aqui, tem gente que vem se aproveitando do desconhecimento das pessoas sobre o tema, de não saber exatamente o que é um Bitcoin, não saber nem o que é blockchain, que é a tecnologia que faz ele rodar, e para vender promessas de ganhos rápidos. Promessas de ganhos rápidos com taxas absurdas, se baseando em valorizações que são pontuais da moeda, porque se tu olhar o gráfico todo, tem diversas oscilações. Volatilidade. Tu não pode garantir nada. Se alguém está querendo te garantir alguma coisa baseado em criptomoedas, como tu já falou, bota a mão na carteira para ver se está ali ainda e corre bem rápido. E sai correndo, né? Se alguém prometer algum investimento com ganhos muito acima do mercado, vamos entender como no Brasil a taxa Selic, que é o parâmetro aí de rentabilidade dos investimentos. Se alguém te prometer esses ganhos muito acima do mercado, um conselho que eu posso dar é coloca a mão atrás, vê se a tua carteira está no lugar e sai correndo, que vai ser mais produtivo. Exatamente. Então, falando sobre os ativos que... São muitas moedas. São muitas moedas. 15 mil, 16 mil moedas, é insano. Né? E tipo, 14.999, se forem 15 mil, valem lixo, vale absolutamente nada. Estão criando riqueza do zero, do nada. Então, e riqueza do nada a gente sabe que não existe. Não existe. Nada, se não tem valor, se não é tangível, não é escasso, não tem algum valor para trocar, não vale absolutamente nada. E, então, se aproveitando do desconhecimento das pessoas sobre o que é blockchain, sobre o que é criptomoeda, sobre Bitcoin, para vender produtos de 15% ao mês de rentabilidades muito acima do mercado, e como se fossem produtos que vão explodir daqui, sei lá, vai botar 1.000 hoje e vai ganhar 1 milhão amanhã, como tu disse. E 100% dos casos, 99,9% dos casos, para salvar um, são golpe, são furadas, são pessoas querendo o quê? Se aproveitar do desconhecimento alheio para enriquecer rápido. Aí sim, esse cara vai enriquecer rápido e fácil, e a promessa que ele te vendeu não vai se cumprir. Tu vai empobrecer rápido e fácil também. Essa falta de conhecimento aliado à ganância das pessoas é o que gera esses problemas, porque se a gente fizer uma analogia, né, tu tá com a tua empresa lá, funcionário, pagando impostos, gerando riqueza, fabricando máquinas, para te oferir ali, às vezes, um lucro que com todo esse esforço, esse trabalho é inferior ao que o cara te promete, só coloca o teu dinheiro aqui e eu te trago essa taxa aqui no final do mês. Então eu fico pensando, por que, por exemplo, a Honda fabricaria carros, ou a Ford fabricaria carros, teria uma linha de produção, milhares de funcionários, ou a Apple estaria aí fabricando milhares de celulares, componentes, comercializando produtos, transportando,
gerando impostos, se ela poderia pegar os recursos que ela tem, fazer essas aplicações e oferir um lucro garantido maior do que ela ofere tendo todo esse trabalho de produzir e comercializar um produto. Então, isso, se a pessoa parar um pouquinho para pensar, não tem lógica, né? Porque eu sempre digo que aonde está a riqueza? Está na geração de riqueza. A geração de riqueza está no quê? Em empresas que produzem um bem ou um serviço que agrega valor para a sociedade. Aquilo que tu falou. Quando existe dinheiro do nada, alguma coisa no final da história não vai funcionar direito. Não né? faz sentido, não tem pé nem cabeça. Então, é como tu falou, vale mais a pena a gente, por exemplo, um dono de uma Honda aí, ou o Luciano Hang, vende as Avan tudo e bota uma aplicação dessa e vai ganhar muito mais. Vai ganhar muito mais. Correr muito menos risco, entre aspas. Ninguém pode garantir retorno nenhum. Ninguém nunca sabe o dia de amanhã. Tu não pode garantir que tu vai prever o futuro. A única pessoa, o único ente que pode prometer um ganho no futuro é o governo, porque se der alguma coisa errada, ele vai lá imprimir mais dinheiro e paga os títulos. É o que eles fazem. Isso, exatamente. Deve fazer a pergunta para vocês, então, faz as considerações finais. E quem sabe cada um dá a resposta na visão que você tem sobre investimento, sobre a importância da educação financeira, o que vocês gostariam de orientar as pessoas que não sabem o que é educação financeira, não sabem o que é investimento, aquela pessoa do zero. Que tipo de orientação vocês dariam? Como considerações finais, eu acredito que foi extremamente produtivo. A gente abordou vários temas de valor para as pessoas. Quem assistir vai sair ganhando com certeza, porque aqui é condensado. Claro, eu sou jovem, tenho 24 anos. Aprendi pouco ainda, mas já agreguei bastante conhecimento. Pondo na mesa contra alguém que já testou, alguém testado pelo tempo e que fez funcionar. Então a gente tem aqui, como tu falou, propriedade para falar e agregar muito, muito valor para as pessoas que estão, principalmente quem está começando agora, mas também nunca é tarde, né? Também para quem está iniciando agora na evolução pessoal, né, e financeira. O que é investimento para ti, Vitor? E o que tipo de orientação, eu ia falar o termo dica, mas qual é o que você gostaria de falar para as pessoas que estão começando agora, começando realmente a ver o valor do dinheiro? Que tipo de orientação você gostaria de dar para elas? Investimento, para mim, é tudo aquilo recurso que foi primeiramente juntado, foi economizado, capital que foi acumulado e foi depois aplicado em algo para gerar mais capital. Em algo para gerar mais capital e mais recursos, né? Porque o dinheiro, o retorno, ele vem das coisas, dos produtos, da produção de alguma coisa. E só é possível produzir mais se tu acumular capital para comprar uma máquina e fazer algum equipamento, uma melhoria no teu processo e gerar mais recursos e assim enriquecer a sociedade, aumentar a produtividade, aumentar o valor da hora de cada uma das pessoas. O que eu daria de orientação para quem está começando é, primeiramente, busca segurança e conhecimento. Conhecimento é o maior valor de todos, é onde tu aprende o que fazer, é o que faz tu ter clareza nas decisões que tu vai tomar, o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer, principalmente, para não cair em armadilhas, não entrar em furada, não acabar se escravizando, vendendo mais do seu tempo para alguém por um retorno baixo. E, primeiramente, reserva, se protege, faz reserva de emergência em algo que seja líquido, em algo que tu consegue tirar a qualquer momento, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Pode bater o carro, pode ficar doente, pode acontecer qualquer coisa na nossa vida. E se a gente não tiver, pelo menos, esse resguardo financeiro, para a gente ter sanidade, para tomar decisões mais arrojadas, digamos assim, para a gente não ter que se preocupar se amanhã eu vou ter o que comer, primeiro formar um colchão financeiro, a gente viver abaixo do padrão que a gente pode bancar e nunca acima, como o Ítalo citou. Se eu posso ter um carro de 30 mil, poxa, se eu tiver um de 20, sobra 10 mil para investir no meu futuro, para eu ter que trabalhar menos no futuro, para eu poder evoluir, né? E talvez, quem sabe, depois ter coisas melhores. Sempre viver abaixo, para que tu possa, com aquela diferença entre o que tu ganha e o que tu gasta, tu conseguir investir para gerar mais para ti e tu conseguir aumentar as duas parcelas, o que tu ganha e também, consequentemente, o que tu gasta, para te aumentar um pouquinho teu padrão de vida, mas sempre com sanidade, sobriedade, segurança sempre, para nunca perder o principal. O principal é o dinheiro que tu aportou em si e sempre estudar para saber onde está o valor de verdade. O curso do Ítalo é um excelente investimento para ver o valor, saber dimensionar o que está caro, o que está barato no mercado e formar uma reserva e uma carteira sólida, perene, que vai carregar contigo o resto da tua vida
gerando dividendos, gerando valor para ti ao longo da vida e fazendo o teu patrimônio e a tua qualidade de vida, consequentemente, cada vez maior. E para você, o que é investimento? E que tipo de orientação, o que você gostaria de falar para aquela pessoa que está começando agora, nunca investiu, nem sabe o que é investimento, e quais são as suas considerações finais? Agradecer, né, Andrews, aí as pessoas que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo aí a partir do momento que ele for postado, né, então quero agradecer o seu tempo por estar nos assistindo, nos ouvindo. Espero de coração ter trazido algum conhecimento, agregado algum valor na sua vida. Aquilo que eu sempre falo, né? Que nada tem mais valor na nossa vida do que a nossa paz de espírito. Então, a gente poder pegar o nosso suado e honesto dinheiro e colocar em ativos que realmente tem valor, aquilo que a gente vê muito no treinamento que a gente faz, poder fazer essa avaliação com bastante segurança e poder, a partir daquele momento, dormir nosso sono tranquilo, independentemente se a gente comprou uma ação e o preço dessa ação no outro dia caiu um pouco, mas a gente sabe que a gente comprou uma empresa boa, uma empresa sólida, que a gente fez um bom investimento e está convicto disso. Ter essa paz de espírito, eu acredito que não tem preço. Então, aquilo que o Vitor falou, essa busca de conhecimento, saber o que está fazendo, é o que faz toda a diferença em a gente poder, ao longo do tempo, fazer o nosso patrimônio crescer pouco a pouco. Não é um caminho rápido, eu posso garantir para vocês que não é. Se existe esse caminho rápido, eu, em toda a minha vida de empreendedorismo, desde os meus 7 anos de idade, que eu comecei vendendo picolé, aos 10 engraxando sapato, aos 13 trabalhando de servente de pedreiro, aos 16 como camelô, até hoje, aos 46 anos de idade. Se existe esse caminho rápido e fácil, eu não aprendi. O que eu sei é que é possível sim, pouco a pouco, passo a passo, a gente ir conquistando as coisas no tempo certo e a gente realizar os nossos sonhos. Todos? Não, mas muitos com certeza sim. É isso que eu gostaria de deixar de mensagem. Que as pessoas procurem investir seu tempo lendo bons livros, vendo conteúdos positivos como esse, coisas que possam agregar cada dia mais uma pequena vantagem. Aliás, eu gostaria de falar aqui, Andrews, uma frase do Benjamin Franklin, que diz que a felicidade humana ela não é produzida de um golpe de sorte que raramente acontece, mas ela é feita de pequenas vantagens que a gente constrói e adquire todos os dias. Então, passo a passo e sucesso na jornada. Show. Pessoal, agradecemos então. Obrigado pela presença, Vitor. Eu que agradeço o convite, uma honra. Foi realmente bastante conteúdo de valor. E, pessoal, só fazendo adendo, siga o Ito então nas redes sociais, itonfogaça.com.br, também tem o site dele. O @ do Instagram dele é itonfogaca. E vivemos mais aí vocês aí nos próximos vídeos, próximos podcasts. Traremos mais convidados, né, então? É isso aí. Obrigado, Vitor. Obrigado, Andrews. Obrigado, principalmente, às pessoas que estão nos assistindo. Valeu. Muito bom.